Jacques Wagner diz que tenha uma vida simples, que ele leva uma vida normal e que ele não tem CNPJ. Ele respondeu muito que não tem CNPJ. Uma vida quase franciscana. Quase franciscana. E ele disse que não tem CNPJ porque realmente ele não tem. Recebia através da mulher do enteado, da nora dele. Também recebia. Você vê que o cara é tão baixo, é tão despudorado, que para comprar uns ingressos num show lá em Los Angeles, daí 2 filhas e uma neta, ele recorreu ao Guga. Quem é Guga? Guga é Augusto Lima, que é ex-sócio do Vorcaro, que também, o Jacques Wagner também não tem nenhum pudor de dizer: ei, eu liguei para ele, eu queria comprar um apartamento que está sendo construído lá na Bahia para minha filha, e ele é um investidor. Ele comprou o apartamento, ou seja, existe de fato, e eu iria recomprar. Como é que você liga? Comprei um cachorro-quente para mim? É mais ou menos como se trata essa situação. Um cara que vive da política, não tem atividade empresarial nenhuma, mora num apartamento de Nardo, que se mudou há menos de 90 dias, de 10 milhões de reais. Mas ele comprou esse apartamento, que não tem nada a ver com essa operação. E ele deu a familiares o que ele morava em cima. Ou seja, na verdade, ele desceu um andar. É um edifício lá na Avenida 7, no Corredor da Vitória, que tem um teleférico para Bahia, de Todos os Santos. Então, assim, isso não é estranho, não. Corrupção com petista não é estranho. O estranho é quando não tem corrupção com petista. Corrupção com petista, e aí o Banco Master chega e atinge. Porque o Jacques Wagner deu entrevista hoje na Band, lá de Salvador, e disse: Lula ligou para mim, se solidarizou comigo e eu continuo líder do governo. Ou seja, não tem pudor nenhum. Só que agora, antes de entrar no programa, eu estava vendo a CNN acaba de colocar que o Lula chamou o Jacques Wagner para uma conversa. Porque não tem como ele se sustentar. Vai pedir para ele entregar a liderança do Senado. Mesmo porque, Enio... Teve o desgaste na indicação do Messias. Já teve o desgaste, sim. Já teve um desgaste muito grande dele com o Lula na indicação do Messias. Agora, o problema do Jacques Wagner, ele é candidato ao Senado e ele disse que não vai retirar a candidatura dele. Ele é o favorito para reeleição. A questão toda é o seguinte, que ele olha para um lado, aí vê o Alcolumbre, presidente do Senado, do mesmo jeito. Olha para o outro lado, vê o Ciro Nogueira, presidente do PP, do mesmo jeito. Olha para cima, que eu digo para cima que devia ser igual, mas vê o STF com o Toffolo e o Alexandre de Moraes com a mesma moral. Olha para o Planalto e vê o cara que quase quebrou a Petrobras presidindo. Por que o Jacques Wagner... Agora, aí eu queria saber, a mídia petista hoje deu a cabeça do Jacques Wagner. Eu não vi ninguém defendendo o Jacques Wagner. Então, assim, o Jacques Wagner tinha uma posição meio independente. O Jacques Wagner teve uma votação da dosimetria, que ele votou a favor da dosimetria e aí contrariou muito os petistas. O próprio Rogério Marinho já disse que ele era um cara de diálogo, o Jacques Wagner. Então, assim, ele tinha um comportamento meio independente. Mesmo porque, para ser líder do governo, tem que dialogar. Não dá para passar o trator, principalmente numa maioria que o Lula tem que construir em toda votação. Mas é muito grave o que está acontecendo. Só que eu também acho que não pode ser só o Jacques Wagner punido. E eu esqueci de dizer, você olha para o Flávio Bolsonaro, eu só falei de Alcolumbre, do Ciro Nogueira, mas dentro do próprio Senado você olha para o Flávio Bolsonaro. Sem dúvida. Não tem ninguém da direita que apoie Flávio que possa pedir a cabeça de Jacques Wagner, não. Não tem ninguém, por exemplo, Rogério Marinho, né? Ele deu toda a solidariedade a Flávio Bolsonaro. Ele pode pedir
Ele pode dizer que o petista lá não tem moral para ser líder do governo? O grande problema é esse. O grande problema é são dois pesos, duas medidas. Tem os meus bandidos de preferência, tem os seus bandidos de preferência. O Brasil é uma imoralidade. O Brasil é um cabaré. Falar em cabaré, só para acabar minha fala, em Brasília está um problema grande. Diz que o Vorcaro, a saída do Vorcaro do circuito criou uma crise na prostituição de elite de Brasília. E as meninas baixaram o programa para R$ 2.500, dividido em 4 vezes do cartão. Então, você divide o programa no cartão em 4 vezes. Você faz. Na época do Vorcaro era à vista. À vista, e tinha muitas festas, porque as estrangeiras ele trazia para alta cúpula. Mas o Vorcaro estava em todo canto. Ele era o mafioso de primeira categoria, o grande mafioso do Brasil. Então, um amigo meu que gosta muito desse negócio de putaria, que lá em Brasília, que sempre vai, tudo, eles Gustavo, as meninas estão mais baratas, estão dividindo 4 vezes o cartão de crédito. Ou seja, esse pessoal que vai para Brasília, as meninas abriram um crediário. As quengas do avião, ele não pediu um avião de quenga, preciso de um avião para minhas quengas, para um avião de quenga. Pois é, as meninas estão tudo com dificuldade, vamos já criar um Pix, fazer uma vaquinha aqui no Jornal das 100. Vai, Dinarte Assunção, boa noite. Boa noite, desconfio que aí são perrapados, porque as meninas de Brasília dividiam a coisa, o cliente deve estar mal para pagar. Porque... São os prefeitinhos daqui. Aí sim. Acabou, quando eu vi hoje de manhã a operação no ar contra o Jacques Wagner, a primeira coisa que me chamou a atenção foi os valores modestos para o escândalo do Master, porque até aqui a soma é de 6 milhões a PF atribui. Então, modesto para os valores do Master, onde nós temos 30 milhões de dólares, enfim. Mas o que me chamou a atenção, eu falava aqui, a Enio, é a desconexão que eles têm da realidade. Eles estão desconectados, porque o Jacques Wagner dá uma entrevista dizendo que confirmando que pediu a compra do apartamento para uma filha, porque o prédio está em construção, e depois ele iria recomprar, assim, afirmando isso com uma naturalidade, que o dinheiro que foi encontrado no imóvel em que ele mora em Brasília tem a ver com compras e transações que ele fez com o Banco do Brasil. Se tiver, então está tudo declarado. Não tem motivo para... Mas assim, a disfarçatez com que eles falam de uma coisa que para a gente é escandalosa, mostra o quanto Brasília não tem noção do lamaçal em que se meteu e em que se transformou. Ontem o Gumota dizia também, naturalmente, que não viu nenhum problema em ter despesas cobertas por Vorcaro para ir a Lisboa participar das festanças que o Vorcaro dava, que fazia parte do circuito de cooptação do ex-dono do Banco Master. Aí, ao longo do dia, a gente foi acompanhando muito mais coisas que agora o Jacques Wagner ainda não conseguiu explicar, porque a gente sabe desse apartamento de 2,5 milhões, mas a PF também atribui propinas de 3,5 milhões, que foram dadas a ele. E se, vamos aqui elaborar uma tese. Vamos supor que a versão do Jacques Wagner de que o apartamento era para a filha é verdade. Em que mundo você pede para um empresário comprar o apartamento, porque está em construção e é mais barato, portanto, para que depois você recompre? Você recompre como? Pelo mesmo preço? Vai recomprar pelo preço que é mais caro, eu suponho. Vai ter juros. Vai ter juros. E outra, se a transação era essa, por que os valores foram tratados com frase cifrada? O imóvel tem um vão de 2,45 metros, que era 2.450.000. Se era tudo tão legal, não tinha nada de irregular, por que as coisas eram... tem que ter a abreviação. Isso aqui é de JW. As conversas têm que ser cifradas. Por que não era tudo assim? Por que não era registrado em cartório? Pronto. Né? Não era um imóvel? Registrado em cartório. Não tinha um contrato? Não tinha um contrato? Então, assim,
É uma tentativa de fazer a gente de palhaço, sabe? Assim, de querer que a gente se engane. O Augusto Lima já estava usando tornozeleira eletrônica. Ele foi alvo da primeira fase da Operação Compliance. E a BN Financeira, a empresa de Boni Bonilha, nora de Jacques Wagner, recebeu entre 2022 e 2025 12 milhões do Banco Master, de acordo com a quebra do sigilo fiscal do banco, enviada à CPI do crime organizado. O próprio senador também aparece como destinatário de 289 mil na quebra de sigilo, mas afirmou à época da divulgação das informações sobre o apartamento, mas afirmou na época... O próprio senador também aparece como destinatário de 289 mil na quebra de sigilo, mas afirmou à época da divulgação das informações. Tá completamente sem sentido essa frase. Eu acho que eu entendi que ele já tinha dado algum tipo de explicação sobre isso aí. Sobre o apartamento, Jacques Wagner afirmou que pretendia presentear a filha, como Gustavo e Dinártia falaram aqui, e ele afirmou o seguinte, abre aspas, eu tinha interesse em dar o apartamento ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como Augusto Lima, que é o banqueiro, né, era um investidor, eu disse a ele, abre aspas, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. Então, eu teria que vender o apartamento da minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar, fecha aspas, disse o senador em entrevista à Band News. Mas o grande problema é que um cabo que ganha líquido 35 mil, como o Jacques Wagner, ele não pode dar um presente de 2.450.000, não tem CNPJ, ou seja, a única renda dele, ele não tem uma empresa. Essa menina, como é o nome da menina? Tem um nome bem esquisito, a nora dele. Ela é estudante de psicologia. É a dos 11 bilhões? A nora dele é casada com o enteado dele. Ela é casada com o enteado dele, que é secretário do governo da Bahia. E aí, ela faz decoração de flores. Ela é estudante de psicologia, a nora dele, mas ela tem uma empresa que recebeu 12 milhões. Assim, meu amigo, por causa de faturar 12 milhões numa empresa, é preciso rodar muito. E a menina, uma psicóloga, que faz arranjo de flores, tem uma empresa que recebeu 12 milhões de vocados, porque presta consultoria. Presta consultoria. É uma vergonha. Não, o filme não foi bem explicado do Bolsonaro, essa história não está bem explicada, a do Ciro não está explicada, a do Moraes não está explicada, só que é tanta gente poderosa, e é gente da esquerda, do centro e da direita, que a gente vai, duas coisas, primeiro na eleição a gente vai ter que votar no nosso bandido preferido, né? Tá muito claro que... Nosso bandido de estimação. Nosso bandido de estimação. O nosso bandido que pensa parecido com a gente.